Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo de número 3, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero agradecer a Deus por tamanha oportunidade de estar fazendo a abertura desta conferência. Normalmente, eu sou o último a ministrar nessas conferências. E especificamente nessa eu serei o primeiro e o último. Deus é bom o tempo todo. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero ler apenas um versículo nessa noite, para a nossa breve meditação. Capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga amém e tome assento, por favor. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro extremamente representativo, cheio de enigmas, extremamente enigmático, diga-se de passagem. Sem a menor sombra de dúvidas, é o livro mais difícil de se compreender de todos os livros sagrados. Mas ele é acessível, ele nos ensina muita coisa. E eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. Dentre elas, vocês verão que a gente está iniciando falando no capítulo 3, no versículo 11. E esse versículo se refere a parte de uma carta que foi dada e escrita à igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia era uma dentre 7 igrejas. Você vai ver muito bem esse número 7. Ele é aplicado pelo menos 54 vezes nesse livro. Você vai ver 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 isso, 7 aquilo, e você vai ver 54 vezes esse número 7 aparecendo só no livro de Risgalos, que você conhece como Apocalipse. Esse livro, ele mostra esse número 7 desde o início, desde o começo, desde o capítulo 2. Não é à toa. É porque representa a completude de Deus, a perfeição divina, aquilo que não precisa mais ser colocado, preenchido, tocado, mexido. Esse número 7 nesse livro é como se ele dissesse para nós: aquilo que eu vou ensinar agora é o começo, meio e fim. E João viu isto. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai entender não só as eras que se passaram, mas você vai entender o que está acontecendo hoje e o que acontecerá amanhã. E até o fim, até o último dia, até quando esta terra passará por um processo de transformação, que esse livro relata. Nós vamos ver isso quando estudamos esse livro. Mas implicitamente nós temos várias aplicações. Nós vemos aqui 7 seções nesse livro, que dividem esse livro. Nós vemos 7 bem-aventuranças descritas no livro de Apocalipse. Você vai ver 7 referências diretas ao nome do Eterno nesse livro. Você vai ver o nome Todo-Poderoso aparecendo pelo menos 7 vezes nesse livro. Basicamente, esse número 7, ele tem uma representação muito ímpar para nós. E nós queremos, aqui nessa noite, tentar pegar dessas 7 igrejas, uma delas, e talvez a igreja mais interessante de todas as 7, a de Filadélfia. Alguém me perguntou, quando eu dava aula de Apocalipse: pastor, por que só 7 igrejas? Não existiam mais outras igrejas naquela época, eram só as 7, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, e por aí vai. Essas 7 igrejas, só existiam elas.
Não, existiam outras igrejas. Inclusive a Bíblia fala da igreja de Colossos, por exemplo. E a igreja de Colossos não é uma das 7 igrejas do Apocalipse. E uma vez alguém me perguntou, quando eu dava aula de Risgalos, pastor, por que Jesus não escreveu a outras igrejas que existiam naquela época, como por exemplo a de Colossos? Por que ele escreveu a Éfeso, a Tiatira, a Pérgamo, a Esmirna, a Filadélfia, a Laodiceia, mas não quis escrever a Colossos, por exemplo? Na verdade, essas 7 igrejas, elas representam claramente 7 tipos de igrejas que existiriam, 7 eras que a igreja passaria, e 7 igrejas que eram literais, que existiam de fato, com pessoas literais e reais. Então você vai ver que, apesar de nós estarmos na última dispensação de 7 dispensações, e hoje o culto vai ser quase uma aula de quem gosta de escatologia bíblica. Existem 7 dispensações desde que Cristo deixou a terra para subir para o céu. Cada uma destas igrejas representa uma dispensação de um tempo aqui na terra nesses 2000 anos. Nós estamos na última dispensação, passando pela última igreja, chamada dispensação laodiceana. A pior dispensação de todas. E diga-se de passagem, quando a gente vai ver, você vai ver que das 7 igrejas, 4 delas recebem diretamente críticas e elogios. 4 delas você vai ler do capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse, que Jesus, ele critica 4 igrejas, mas também elogia o que elas fazem. 2 outras igrejas, não há nenhuma crítica, não há nenhuma advertência, só há elogios, só há ressaltação daquilo que é belo e daquilo que é bom que era feito nessas 2 igrejas. Diga de passagem, Esmirna e Filadélfia. Mas uma igreja, a igreja de Laodiceia, é a única igreja e é a última igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. A última igreja laodiceana, a igreja de Laodiceia, é a igreja que não recebe um único elogio de Jesus. E do início da fala de Jesus até o fim da fala, ele é duro em advertir. Que igreja era essa? Era a igreja morna. Ela não era fria, ela não era quente, ela não tinha compromisso com o relacionamento com o Espírito de Deus, ela não convivia e não parecia viver mais verdadeiramente o que Deus gostaria. Ela parecia ser alguma coisa, mas ela não era nada. É uma igreja que Cristo duramente repreende. E você vai ver isso na Bíblia. Você, quando olha para Éfeso, você vai ver Jesus elogiando as suas obras, falando que Éfeso era uma igreja paciente, por não tolerar os maus, mas ele também critica porque elas tinham perdido o primeiro amor. Você vai ver Esmirna elogiada por sua pobreza, mas a riqueza espiritual recebia de Cristo uma atenção muito especial. Era uma igreja que em momento algum ele é criticada, em momento algum Jesus olha para ela e condena alguma atitude, mas ele olha para Esmirna e diz assim: olha, eu vou te dar a coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Pérgamo, ela recebe um elogio, porque nela as pessoas mantinham o nome de Cristo, mesmo sendo tão perseguidos, não toleravam a doutrina de Balaão, e a Bíblia fala que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Mas ali testemunhas vivas como Antipas, um grande servo de Deus, mantinha-se-lhe firme diante de toda a perseguição. E Cristo olha para uma igreja que, a despeito da perseguição, se mantém viva e firme no Senhor. Então Cristo elogia a esta igreja de Pérgamo, mesmo vendo nela também defeitos e erros, como aqueles que eram dos nicolaítas que foram aceitos dentro da igreja. Você vai ver a igreja de Tiatira, aonde Cristo elogia porque poucos ali permaneciam fiéis, mas critica a reputação que ela tinha de estar viva, mas que, embora estivessem mortos espiritualmente. Você vai ver a igreja de Sardes sendo elogiadas, porque eles tinham uma reputação firme no Senhor, mas eles viviam tolerando coisas das quais Deus abominava. E quando Deus, através de Jesus, chega em Filadélfia, a conotação muda. A Bíblia fala que Cristo elogia a fidelidade, e diante disso é muito curioso, porque
eles guardavam a palavra de Cristo. E você vai ver em Apocalipse 3, Cristo dizendo assim: olha, eu estou admirado, feliz, alegre, em outras palavras, porque a despeito de tudo, vocês guardam a minha palavra. E é muito diferente da dispensação laodiceana. Enquanto em Filadélfia eles guardavam a palavra, em Laodiceia eles estavam se distanciando dela. Não é coincidência que nós estivéssemos vivendo na geração laodiceana. Não é coincidência que estamos na última era, na última dispensação. E quarta-feira, quando eu estiver encerrando esta ministração, eu estarei mostrando para vocês como estamos nos últimos dias, como estamos realmente no fim, como Jesus Cristo de volta, Ele virá e será em breve. Louvado seja o nome de Cristo. Quem espera por isso? Hoje nós estamos tentando trocar o genuíno evangelho por algo mais doce ao paladar. Então as nossas mensagens, elas não têm que ser mensagens cristocêntricas, elas têm que ser mensagens que agradem o coração do nosso público, porque nós deixamos de ter ovelhas para nós termos pessoas que são nossos consumidores da fé. Então eles consomem aquilo que nós oferecemos. Então se o que eu ofereço, ou os pastores dessa geração oferecem, agrada ao seu público, eles terão público. Mas se o que eles oferecem trazem comichões aos ouvidos, isso incomodará o público, e o público procurará outro lugar onde possa se ouvir um evangelho doce, um evangelho em que tudo está bem, onde nada está mal, onde tudo é aceito, onde tudo é relativizado, onde nós podemos olhar a Bíblia e reavaliar o que ela tenta dizer. E esse evangelho está na igreja de Laodiceia, mas na igreja de Filadélfia, da qual eu quero me deter nesta noite, lá eles não aceitavam um evangelho que não fosse o genuíno trabalho que Deus deixou escrito, chamado Palavra de Deus e Bíblia Sagrada. Se fugisse desse texto, eles não aceitavam, porque na igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia um evangelho genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero me deter falando das demais igrejas, e nem da igreja de Laodiceia. Eu quero falar de Filadélfia nesta noite, porque a despeito de Filadélfia e Esmirna serem as únicas igrejas que não recebem nenhuma exortação, há uma curiosidade entre elas duas. Em Esmirna aparece coroa sendo também dada ou ofertada àqueles que vencerem. Quando a Bíblia, você ler sobre a igreja e a carta de Esmirna, você vai ver Jesus dizendo: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Louvado seja o nome de Cristo. Mas quando ele olha para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: eis que cedo venho e sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Em uma igreja, e havia uma promessa de receber uma coroa, mas na igreja de Filadélfia, eles já tinham esta coroa pela fé sobre eles. E eu quero tentar entender por que isso com você nessa noite. Por que será que nas duas únicas igrejas que receberam elogio, você vê que Filadélfia foi mais especial do que a igreja de Esmirna? Por que Filadélfia recebe uma coroa e a Bíblia diz que ela já tinha a coroa da vida, quando na verdade a igreja de Esmirna não tinha coroa, mas Cristo motiva eles a lutarem para que tivessem essa coroa? Para a gente entender isso, eu preciso primeiro explicar para você, ainda nessa minha introdução, como é que era a cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada no ano 189 a.C., por um irmão. E essa expressão Filadélfia é uma união de duas palavras no grego: philos, que quer dizer amor entre irmãos, e Delfos, que quer dizer irmãos. Filadélfia nada mais é do que amado por um irmão, ou um irmão amado. Era um rei que tentou agradar o irmão e coloca o nome de uma cidade, batizando ela para honrar o seu irmão, dizendo que aquela cidade lembrava ele, por isso ele coloca o nome de amada ou amado irmão, chamado em hebraico de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia, que é uma dessas igrejas citadas no livro de Apocalipse, quando você vai ver sobre ela, você descobre que historicamente ela era uma rota do Império Romano.
todas as cartas, tudo aquilo que precisava se chegar até a região ocidental, naquela época tinha que passar pela igreja de Filadélfia. É por isso que a Bíblia fala, quando Cristo se apresenta para Filadélfia e para a igreja, ele diz assim: olha, eu tenho a chave da porta, a porta que eu abro ninguém fecha, e aquela que eu fecho ninguém abre. Quando você vê Cristo falando isso, Cristo está usando coisas do dia a dia da igreja de Filadélfia. Ele está falando de circunstâncias que aquelas pessoas que moravam ali sabiam, porque na igreja e naquela cidade de Filadélfia existia um grande portal e ninguém entrava ali sem autorização do Império Romano. Cristo olha para aquela situação e diz assim: eu sou a porta, eu tenho a chave, e se eu abrir, ela vai se abrir, mas também se eu fechar, ninguém entrará por ela. Quando você olha para esta cidade, a cidade de Filadélfia, a despeito de todas as coisas maravilhosas, ela era uma cidade que ela estava localizada em cima de uma região que havia abalos sísmicos. E no ano 17 depois de Cristo, acontece um grande terremoto, dentre outros que já existiram ali. E a cidade foi completamente destruída. O Império Romano reconstrói ela. E você vai perguntar: mas pastor, por que eu preciso saber dessas informações históricas dessa cidade? Porque você jamais vai entender as cartas da igreja ou das igrejas do Apocalipse se você não entender a história de cada cidade. Porque Cristo usou elementos específicos de cada cidade para falar com elas. A cidade era uma cidade que tinha abalos sísmicos constantes. Era muito rotineiro se ver que as construções lá se abalavam e se destruíam. Então Cristo, quando aparece para Filadélfia e escreve à igreja de Filadélfia, Cristo diz assim: olha, um dia eu vou colocar vocês como colunas lá no reino de Deus, na santa cidade. E aí você diz assim: mas pastor, o que isso quer dizer? Para eu e para você que não conhecemos a história, não é nada demais. Mas quando eles estavam lendo, eles liam sorrindo a carta. Eles contavam para a igreja: ei, sabe aqui essa cidade que se abala, que nada pode segurar, porque terremotos destrói. Um dia, Cristo está dizendo para a gente: nós seremos colunas inabaláveis, nada irá nos abalar. Aleluia. Quando você vai ler minuciosamente cada coisa que Jesus fala para a igreja de Filadélfia, tem um significado muito especial. E é curioso, porque quando a gente vê todas essas coisas, você vai ver que Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Aí ele diz assim: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aí você diz assim: mas pastor, para que eu preciso que o nome de Deus esteja impregnado em mim? Para que eu preciso deste novo nome? E também um novo nome que eu receberei? Por que eu preciso disso? Você sabia que a cidade de Filadélfia, durante a história da existência dela, teve o nome dela mudado 7 vezes? Quando você olha Jesus dizendo: olha, eu vou dar um novo nome para vocês, é porque eles estavam acostumados em cada rei que surgia, ou imperador novo que surgia, eles iam à cidade de Filadélfia, que era uma cidade rica, era uma cidade próspera, e mudava o nome da cidade para honrar o nome de alguém. Quando você olha para isso, e você vai ver Jesus prometendo a estas pessoas que estavam acostumadas de ver reis, imperadores sendo honrados com o nome daquela cidade, você vai entender que Cristo, quando escreve a igreja de Filadélfia dizendo: eu vou te dar um novo nome, eles estavam olhando para aquilo ali dizendo assim: ei, eu vou ter um novo nome no céu. Aí você diz assim: mas o que tem de mais isso? Para aquelas pessoas de Filadélfia, receber um novo nome era a maior honra que o ser humano poderia ter naquela cidade. Era como se Cristo dissesse assim: vocês estão achando que é honroso um imperador receber o nome desta cidade? Pois saibam, no céu vocês terão também um novo nome, porque eu honrarei cada um de vocês nesta terra. Aleluia. Então cada um destes detalhes você vai ver na Bíblia, e nenhum deles é à toa. Todos eles têm um motivo de ser. Mas o texto que nós lemos especificamente fala assim no versículo 11, Apocalipse 3, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim: eis que venho sem demora, aleluia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando você lê a parábola das 10 virgens, há uma curiosidade ali escondida no grego.
O texto diz assim: tardou o noivo. A palavra tardar no grego é cronizontos. Essa palavra cronizontos, ela vem de cronizo, que tem sua raiz em cronos. É um tempo humano, não é o tempo de Deus. Sabe o que em outras palavras a gente começa a entender quando a gente vê Cristo dizendo: eis que cedo eu venho e venho sem demora? Ele está falando não a ímpios, porque ímpios que não têm o Espírito Santo de Deus, não acreditam na vinda de Cristo, não esperam a vinda de Cristo, não almejam a vinda de Cristo. Mas sabe para quem Cristo está prometendo isso? Aqueles que eram fiéis e verdadeiros servos, que esperavam ansiosamente pela vinda de Jesus. E quando você olha para a Bíblia, Jesus prometendo que viria cedo, Jesus estava dizendo para eles: olha, a vocês que são fiéis, esperem a minha vinda, porque eu voltarei. E aqueles que são fiéis esperam a vinda de Cristo. É curioso que ele diz que ele viria sem demora. A Bíblia fala uma coisa curiosa em Apocalipse 22, versículo 7. Só neste capítulo, no capítulo 22, no versículo 7 em diante, a gente vai ver Jesus fazendo uma promessa curiosa. É o último livro de Apocalipse, no último capítulo. Jesus poderia ter deixado qualquer coisa como sua última mensagem. Mas você sabe qual foi a última mensagem que Jesus descreve e manda João escrever neste livro, que é o último livro da minha e da sua Bíblia? Apocalipse 22, versículo 7, Jesus diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras deste livro. Versículo 12, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a obra. Versículo 17, e a esposa e o Espírito dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20 assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem espera a vinda de Cristo aqui? Quem espera a vinda de Cristo aqui ainda? Quem realmente espera a vinda dele? O texto diz que ele vem sem demora. O texto fala, além de que ele viria sem demora, o texto diz assim: guarda o que tens. O que isso significa? Eu estava me perguntando no texto, olhando para ele, tentando entender. Vem cá, o que será que significa isso? Guarda o que tens. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que guardar o que tem é algo que eu ganhei e recebi. Você sabe o que você recebe de Cristo quando você entrega a sua vida para Ele? Uma coisa preciosíssima é que muitas pessoas não têm a noção da dimensão, da preciosidade disso. Sabe o que? A salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Adonai. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus lhe dá um selo de garantia, que é uma salvação. E a salvação de quê? A salvação da ira futura, a salvação do inferno e a salvação do domínio do pecado sobre a nossa vida. Nós recebemos um tríplice presente nas nossas vidas. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós e nós passamos a ter um novo cântico. É por isso que a igreja adora a Cristo, é por isso que a igreja diz glória, é por isso que a igreja diz aleluia, é por isso que a igreja exalta o nome dele, porque o novo cântico é dado à sua igreja. Louvado seja o nome de Cristo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Cristo está dizendo: guarda o que tens. Mas o que eu tenho? Eu preciso guardar. Por que eu preciso guardar isso? Porque quando você luta para guardar o projeto de salvação, você garante que um dia estará morando na glória eterna com Ele. Mas tem um detalhe: nós somos falhos. Só levanta a mão quem é falho aqui, só para eu ver se tem alguém que já era para estar no céu. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, Edivone, e dizem assim: pastor, o senhor está bem? Estou. O senhor tem certeza? Mas não é aquela certeza como alguém que quer abraçar e dizer assim: o senhor tem certeza porque eu estou aqui para lhe ajudar? O senhor tem certeza porque eu estou aqui para lhe dar um abraço? O senhor tem certeza porque eu quero dizer que o senhor é importante? O senhor tem certeza porque eu estou lhe olhando por cima? Eu estou olhando porque eu sou o cara, porque eu sou a Mulher Maravilha de Deus, porque eu sou mais especial que todo mundo. É aquele olhar que a pessoa olha para você como se você estivesse num nível baixo. Deixa eu compartilhar um negócio para você. Quanto mais baixo você estiver na presença de Deus, mais você tem a chance de conhecer e reconhecer a misericórdia dele.
quanto mais alto você achar que está, quanto mais forte você achar que está, a Bíblia diz que quanto mais eu acho que sou forte, aí é que eu sou fraco. Mas Paulo dizia, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, louvado seja o nome dele. E você sabe por quê? Não é porque você é especial, não é porque você fala bonito, ou tem muita teologia, ou muito conhecimento, ou tem uma voz bonita, é porque a graça de Deus se manifesta quando você desaparece, para que Cristo apareça através de você. Aleluia, aleluia. É por isso que o Salmo 127, o versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você sabe a profundidade deste salmo? Você sabe ter noção disso? Jesus está dizendo, não adianta, sem mim nada podereis fazer. Sem mim você não consegue orar. Sem mim você não consegue glorificar. Sem mim você não consegue vencer. Porque não só é Ele que edifica, mas é Ele que guarda. É como se Ele dissesse, você está na minha mão, você está na minha mão, aleluia. E isso é tão saboroso de entender, porque quando a Bíblia fala para que nós guardemos a nossa coroa, não é só a coroa que a Bíblia diz para eu guardar. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que nós temos que guardar o coração. Lá diz assim, sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é só o coração que eu tenho que guardar. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 diz que nós devemos guardar os pés. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é só os pés que eu tenho que guardar. A Bíblia diz que eu tenho que guardar a minha fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E não é só a fé que eu tenho que guardar. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de ordem é guarda a tua coroa. Oh, glória! Por que eu tenho que guardar a coroa? Aleluia. Porque eu necessito guardar a minha coroa. Por que Jesus manda? Guarda a tua coroa até que eu venha. Guarda a tua coroa até que eu venha. Aleluia, ao nome do Eterno. Você sabia que a figura da coroa era usada para vários aspectos, ou em vários aspectos, em várias situações naquela época? Quando alguém morria, se fazia, como ainda é costume, se tecia uma coroa de flores e de várias outras coisas, e colocava aonde o morto estava, honrando o nome daquele que era morto. Não era só isso, reis usavam coroas de louro eram colocadas quando alguém vencia os jogos naquela época nas Olimpíadas. Quando você fazia ou prestava algum serviço especial no exército, uma coroa era colocada sobre a tua cabeça como honra pelos serviços que eram prestados. Em todos os casos que você vai ver no Novo Testamento envolvendo coroas, quando elas eram dadas, era para poder dar à pessoa o sentimento de honra máxima. E Cristo está dizendo assim, guarda a tua coroa. Mas por que eu tenho que guardar a minha coroa? Se é Esmirna, a igreja de Esmirna, a Bíblia diz, eu vou te dar a coroa da vida. Mas a igreja de Filadélfia, ele diz, guarda a tua coroa. Sabe o que Cristo está dizendo para nós, irmãos? É que Ele já fez aquilo que eu e você precisamos. Ele já nos honrou com aquilo que há de melhor. Você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você já tem o selo da salvação sobre a tua vida. E a Bíblia está dizendo que há uma coroa sobre nós. Quando a gente olha para a salvação, a gente percebe que ela é um processo. E não é um processo fácil. O processo da salvação é um processo muito complexo. E muitas vezes doloroso demais. Mas é interessante. Porque essa coroa, ela já foi me dada antes do processo terminar. E isso eu preciso parar para refletir. Entenda uma coisa. A igreja de Filadélfia tinha uma visão do espiritual diferente de todas as igrejas.
Enquanto a segunda igreja, irmã dela, que era a igreja de Esmirna, que foi a única igreja além de Filadélfia, que recebeu só elogios de Deus, via, ou Deus olhava para ela com um olhar positivo, com um olhar de alegria, mas Cristo olhava nela, que a fé delas era olhando para o futuro, olhando para o que podia acontecer, Jorge, não para o que estava acontecendo. Tanto que Cristo se revela a Esmirna dizendo: olha, seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Mas quando você olha para os crentes de Filadélfia, e a maneira como Cristo elogia a fé dessas pessoas, você vê Cristo dizendo assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Cristo estava dizendo à igreja de Filadélfia, que a igreja de Filadélfia já tinha uma coroa de honra sobre ela. E se Cristo estava dizendo a esta igreja que ela já tinha uma coroa de honra, é porque Cristo conseguia enxergar uma coisa que ainda não tinha acontecido. Entenda onde eu quero chegar. O tempo chamado Cronos, ele só caminha para frente, ele não caminha para trás. Mas o Kairos de Deus, que é o tempo divino, que está sobre as mãos de Deus, é um olhar amplo que olha passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Quando você olha para a igreja de Filadélfia e vê Jesus dizendo para eles: guarda a tua coroa, é porque Cristo olhava no coração deles, que neles havia uma certeza: eu tenho uma coroa de salvação, eu tenho uma certeza que serei salvo, eu tenho uma certeza de morada no céu, eu não vou esperar uma coroa receber, eu já recebi a minha coroa, eu não esperarei chegar no céu para ser honrado, eu já fui honrado nesta terra. Quando Cristo olha para eles, diz assim: pode guardar o que você tem, porque você tem coroa. Você tem salvação, levante a sua mão e dê glória. Você tem salvação, levante a sua mão e exalte a Ele nesta noite, porque há coroa sobre as nossas vidas. A salvação exige perseverança. Não é à toa que Cristo diz assim: guarda a tua coroa até que Ele venha. Guarda essa coroa. Ei, olha para cá. Para se guardar uma coisa, meu irmão, eu preciso criar um processo de proteção. Coroa é um negócio especial. Via de regra, quem recebia isso era uma honra tão boa e tão linda, que aquilo era um produto caro na época, mesmo que fosse feita de louros. Quando você olha e vê as coroas na Bíblia, você entende que aquilo era algo muito especial. E a Bíblia diz que as pessoas ali de Filadélfia, os crentes de Filadélfia, tinham que guardar aquela coroa até que Ele viesse, porque isso é um processo meu e seu. Não é Cristo que vai fazer isso por mim nem por você, seremos nós que faremos como pastor, todos os dias lutando, perseverando, insistindo e fluindo na presença dEle, dizendo: eu não largo Ele por nada. Nós vivemos numa geração que por tudo se abandona a Cristo, por qualquer coisa se deixa a igreja, por qualquer coisa se desvia. Tem pessoas que já se afastaram da igreja dezenas de vezes, se afasta, volta, se afasta, volta. Eu já cansei de ver pessoas que vieram 10, 15 vezes aceitar a Jesus Cristo. Tem vezes que a pessoa vem que eu já fico olhando: meu Deus do céu, se eu já acho estranho, como é que Cristo olha para essa criatura? Mas sabe por quê? Porque não valorizam a coroa que Cristo deu, não entendem a dimensão daquilo que é aquilo mais precioso que nós temos. Você foi eleito, escolhido, separado, chamado de filho de Deus, e vai morar no céu de glória um dia, meu irmão. Isso é precioso, você tem que guardar isso. Mateus capítulo 24, versículo de número 8. Eu quero ler isso para você não esquecer. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, de vos entregar para seres atormentados. Eu vi a Maíra falando agora há pouco de uma coisa que aconteceu ontem, e eu fiquei pensando: meu Deus do céu. Inclusive eu falei para alguns irmãos ontem: isso que está acontecendo aqui é o começo do que nós vamos ver. Ainda assim, o cara que nos chamou para pararmos foi educado, foi bondoso, nos pediu, nos deu ainda mais um pouco de tempo. Disse para mim, o camarada disse para mim: olha, eu sou crente, sou cristão, sou servo de Deus, fique mais alguns minutos, mas encerre, porque isso vai me prejudicar, vai prejudicar meu emprego, eu não posso deixar.
chegar, tem que ter autorização. Daqui a um tempo, eles não vão chegar aqui pedindo e dizendo com licença. Eles vão chegar dizendo assim: prende, pode levar para cadeia, porque é proibido, porque não pode, porque isso é contra a lei, porque isso é crime. E aí eu quero ver, meu irmão, o que vai acontecer. Porque se você ver o que acontece, a carta de Laodiceia, desta última geração, você vai ver que muitos crentes abandonam a fé neste momento. E você sabe por quê? Livro de Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus está falando dos últimos dias. Ele está dizendo assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores, hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e os outros a odiarão, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas o versículo 13, Jesus está falando para nós, para aqueles que são da igreja de Filadélfia, que acreditam nesta palavra, que permanece firme. O versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Tem que haver perseverança. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, versículo 13: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Lucas capítulo 21, versículo 16: até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome, mas pela vossa perseverança ganhareis as vossas vidas. Louvado seja o nome do Eterno. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você e eu temos que perseverar. Oh glória. Vivemos numa geração onde falar em perseverança é quase um crime. Nos tornamos babás de ovelhas, nos tornamos babás das pessoas. Nós precisamos estar bajulando os crentes para vir no culto, bajulando aqueles que se dizem cristãos para chegarem no horário, bajulando para que eles possam adorar a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é esse crente que vai morar no céu, não é esse crente que vai chegar na glória. Você sabe quem vai chegar na glória? É que mesmo pegando porrada, mas ele vai se arrastando para a igreja. Ele acaba de sofrer um problema, uma perca, mas ele vai se arrastando para a igreja. Ele acaba de sofrer um ataque, mas ele diz: eu não abandono a minha fé, eu não abandono esse Deus, eu não abandono a minha coroa. Aleluia. Nós precisamos entender a dimensão da perseverança. Não é à toa que Jesus disse: eis que eu venho, e venho sem demora. Guarda a tua coroa para que ninguém tome ela. Guarda essa coroa. Fique de pé nesta noite, por favor. Oh glória. Aleluia. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas persevere. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas persevere. Eu sei que muitas vezes você está passando pela maior prova da sua vida, mas persevere. Eu sei que muitas vezes você já disse: pastor, eu não consigo mais, eu não consigo mais, eu cheguei no meu limiar, eu cheguei no meu limite. Eu venho nesta noite lhe dizer: persevere, persevere, persevere. Muitas vezes você pensa em desistir, persevere. Muitas vezes você diz: pastor, eu vou entregar meus talentos, persevere. Tem gente que chega e diz assim: pastor, eu não vou mais pregar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, não dá para mim, eu estou ferido, eu estou chateado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Cristo está nos dizendo nesta noite: persevera, porque Ele já te deu coroa. Aleluia. Aleluia. E quando a gente fala de perseverança, eu fico pensando que há uma coroa me esperando, Hildo. E calhar uma vida eterna para nós. Essa vida aqui vai passar rápido quando estivermos lá.
Vamos olhar para o nosso passado e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu perseverei, eu não desisti, eu me mantive lá, muitas vezes arrastado, muitas vezes carregado, mas eu estava lá, eu estava lá. E aqueles dias que nós ouvirmos o som da trombeta soar, naquele grande dia você vai entender: valeu a pena esperar até que Ele venha, até que Ele venha. Quem espera por Ele ainda aqui nesta noite? Ele literalmente fez isso. Ele abriu mão da sua glória mesmo. Ele abriu mão de tudo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 34, disse Jesus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Há um reino preparado para mim e para você. Há um reino preparado para aqueles que creem. As lutas desta vida não podem se comparar com a glória que nos aguarda. O que nós temos que entender é que há uma esperança viva dentro de nós, que está acima de mim e de você. Porque quem prometeu não foi o homem, quem prometeu não foi um pastor, quem prometeu foi Jesus Cristo. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. E Ele voltará. Ele voltará. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá tristeza, não haverão ladrões lá para roubar a nossa paz, para roubar o nosso coração. Não haverá ninguém mais que poderá alcançar as nossas vidas ali, porque estaremos com Ele para sempre. Aleluias. Quantos querem adorá-lo nesta noite? Porque Ele voltará. Quantos querem adorar nesta noite? Porque tem guardado esta coroa. Eu quero convidar você nesta noite para oferecer o seu melhor louvor a Ele. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Ele nos deu tudo, irmãos. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna.
de vida eterna. Sou totalmente teu. Diga pra ele. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui encontrado em ser um com você, ser um com você. Ser um com você, ser um com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Guarda a tua coroa até que ele venha. 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 Guarda essa coroa. Guarda esta coroa, é até que ele venha, até que ele venha. Nós perseveraremos, até que ele venha. Nós estaremos ali, até que ele venha. Nós insistiremos, até que ele venha. Nós olharemos para ele e entenderemos: só ele é o Senhor das nossas vidas. Quem entende isso nesta noite? Aleluia. Agora olhe para cá. Quantas vezes eu entrei por aquela porta ali, e de tarde, quando eu estava finalizando essa pregação, sozinho no meu escritório, eu me peguei abaixando a cabeça e chorando e dizendo: Deus, verdadeiramente é Tu que nos sustenta. Quantas vezes eu não entrei por aquela porta destruído por dentro. E o Fábio, pastor desta igreja, que já experimentou situações de estar destruído por dentro, mas não tem opção, precisa pregar. Não tem opção, precisa cantar. Não tem opção, precisa louvar. Às vezes a gente entra ali pedindo que Deus faça um milagre no nosso coração. E quando eu dobro os joelhos ali no meu cantinho, eu digo: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Mas Cristo diz assim: é assim que eu quero, é desse jeitinho. Agora eu vou te usar, porque agora não é o teu conhecimento, não é as tuas faculdades, não é os teus certificados, não é a tua oratória, não é a tua homilia, não é a tua homilética, não é a tua retórica. Agora tu vai depender de mim. E aí a gente sobe daqui pianinho, meu irmão, sentindo mesmo que só Jesus na nossa causa. Quando a gente começa a pregar, Jesus diz assim: agora eu vou te usar. Aí Deus fala, Deus trata, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus opera, Deus faz milagre. Você sabe por quê? Porque não importa o tamanho da dor, eu preciso perseverar. Não importa o quão difícil seja, eu preciso continuar. Não importa o quanto a vida nos bata, eu tenho que olhar para Ele. Ele é o alvo, Ele é o alvo. O alvo não é o pastor Juarez Júnior, não é a pastora Maíra, não é o irmão que canta bonito, não é aquele que prega bem, não é o pastor Fábio. O alvo é Ele, o alvo é Cristo, o alvo é Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? É por Ele que nós perseveraremos. Aleluia, oh glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, então derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulhos de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. E aí? Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar
não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu. Você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Ó. Mas não adiantou, surgiram mais. É desse jeito, aleluia. Louvando como Paulo e Silas na prisão, rompendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. Os planos do Senhor é o que prevaleceu. A cada 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vem a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar a. E a igreja? A igreja vem. A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. é a igreja santa, aqui perseguida. Os planos do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros pra E salvar. a igreja? A igreja vem, A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulhos de milagre levantando Um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia. A igreja está se preparando Pra cantar no coral, junto com o santo. O noivo vem aí. Ela te convidando de glória em glória, pra cantar no coral. Junto com o santo. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando Um exército de vida. É a igreja santa. aqui perseguida. Aplaude, adora, exalta aquele que é o Senhor dos senhores. Aleluia, Adonai, te seba outro. Guarda a tua coroa, persevera, insiste. Tá difícil, pastor, mas vai valer a pena. Pastor, o senhor não sabe o que estou passando, nem preciso, mas vai valer a pena. Quanto mais arrochado tiver, meu irmão, mais vai dando glória, mais vai exaltando, mais vai adorando. Quanto mais te abandonarem, mais você diz: eu não largo ele, eu não largo ele, eu não largo ele por nada. Ele cedo virá. Guarda o que tens.